Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui em mais um culto ao Senhor, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade e também já encerrando o mês de junho, o mês da consciência diaconal, quando ouvimos grandes mensagens, grandes louvores entoados durante este mês. Nós agradecemos a Deus pela vida dos nossos queridos diáconos, pedindo a Deus que Deus sustente a cada dia os seus servos, abençoando e suprindo as suas necessidades. Nós estamos então nesta última quarta-feira do mês de junho, agradecendo a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos. Quero orar com os irmãos nesse momento, agradecendo a Deus então pela vida dos nossos diáconos. Quero convidar você aí na sua casa, esteja você na sua casa ou em outro lugar, através do celular ou da sua televisão, que baixe sua cabeça nesse momento juntamente comigo, para estarmos então orando a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Lhe agradecemos, Senhor Deus, pelo encerramento deste mês, quando, Senhor Deus, trabalhamos sobre o tema, sobre a discussão da consciência diaconal, quando nós refletimos sobre várias mensagens, vários louvores, falando sobre esta questão. Lhe agradecemos, ó Pai, pela vida dos nossos queridos irmãos diáconos, homens e mulheres, que trabalham, Senhor Deus, incansavelmente para o crescimento do Teu reino aqui na terra. Abençoe, Senhor Deus, as suas vidas. Assim também, Senhor Deus, lhe pedimos que o Senhor abençoe juntamente toda a família dos nossos queridos irmãos diáconos. Muito obrigado, Pai. Nós oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos ouvindo agora o nosso irmão João, diácono da igreja, estará louvando ao Senhor. Que Deus então fale aos nossos corações através deste louvor. Esteja na sua garganta os altos louvores de Deus, espada de 2 fios nas tuas mãos. Salmos 149, verso 6. E começa a orar, e vai orando, e a presença do Senhor começa ele a sentir, e as suas lágrimas vão rolando no seu rosto, porque sabe que o Senhor seus problemas resolveu. Levanta alegre, tão contente, satisfeito, porque o Deus que ele serve é o Rei sem reis. Se você chora na presença do Senhor, Jesus recebe o seu pranto com amor. O céu se abre e a resposta dele vem. Sei que quando o crente chora, o meu Deus chora também. Muito enfermo eu estava, as tribulações chegavam para me desanimar. Muito ansioso, pelas noites eu não dormia, pois queria que o Senhor se apresentasse para mim. Daí então, com Deus eu conversava, minhas lágrimas rolavam, senti que Deus chorava também. Porque via em minha arrependimento, me curou, me deu vitória, meu irmão, esse é que é Deus.
Se você chora na presença do Senhor, Jesus recebe o seu pranto com amor. O céu se abre e a resposta dele vem. Sei que quando o crente chora, o meu Deus chora também. Se você chora na presença do Senhor, Jesus recebe o seu pranto com amor. O céu se abre e a resposta dele vem. Sei que quando o crente chora, o meu Deus chora também. Sei que quando o crente chora, o meu Deus chora também. Sei que quando o crente chora, o meu Deus chora também. Então, voltando, irmãos, quero convidar os irmãos agora a estarem abrindo suas Bíblias. Nós estaremos lendo o texto de Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao verso 21. Os irmãos acompanhem, por favor, em suas Bíblias. Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao verso 21. A palavra diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, redimindo o tempo, portanto, os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos, pois, uns aos outros no temor de Deus. Então nós precisamos a cada dia louvar e adorar o nome do nosso Deus. E quero louvar com os irmãos o hino 156 do Cantor Cristão, que tem por título Orando Sempre. Que nossa oração possa ser uma oração constante, sempre nos colocando diante de Deus e elevando o nosso pensamento e a nossa oração ao Pai. Então, neste momento, estaremos cantando este hino. Nossa oração
Este mês nós temos então o nosso tema e a nossa divisa, né? O tema, como os irmãos já refletiram durante todo o mês, diáconos servindo a Cristo e guardando a fé. Diáconos servindo a Cristo e guardando a fé. E a divisa que se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 9, diz assim: guardando o mistério da fé numa consciência pura. Né? Algumas versões trazem aí, guardando a verdade da fé numa consciência pura. E nós estaremos então agora orando e já passando a palavra ao mensageiro desta última quarta, né? O nosso querido irmão Diácono Elias, que também é o presidente da junta diaconal aqui na Primeira Igreja Batista em Mutondo. Então nós estaremos orando e já passando a palavra para o Elias. Senhor Deus, Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Lhe agradecemos, Senhor Deus, por mais este momento que o Senhor nos permite que venhamos nos achegar a Ti em oração, em culto de adoração, entregando, Senhor Deus, o nosso ser a Ti, ó Pai. Que o Senhor possa usar a nossa vida, todo o nosso ser, em Tua obra, cumprindo, Senhor Deus, a Tua vontade. Abençoe, Senhor Deus, os nossos irmãos diáconos, que eles possam, Senhor Deus, a cada dia estar Te servindo e Te adorando cada vez mais. Muito obrigado, ó Pai. Nós assim oramos, lhe pedindo pela vida do Elias. Abençoe, Senhor Deus amado, a cada dia, a sua saúde, o seu trabalho, a sua família, o ministério que o Senhor tem dado a ele. E assim, Senhor Deus, entregamos tudo em Tuas mãos. Obrigado, Paizinho, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua família. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, né, esteja em cada coração nessa noite. Que Deus possa abençoar nossas vidas, abençoar você que está aí nos acompanhando aí pela internet, né, pelo nosso canal do YouTube da Primeira Igreja Batista de Mutondo. E o meu desejo é que os irmãos estejam bem, estejam com saúde, com paz, com tranquilidade nas suas casas. Meus irmãos, nós estamos encerrando hoje, nessa quarta-feira, o nosso mês da junta diaconal, né? Nós temos a consciência diaconal, né? E eu queria compartilhar com os irmãos, por alguns minutos, o texto da palavra de Deus que fala sobre os diáconos, como surgiu o ministério diaconal, quando começou e as qualificações, aquilo que um diácono tem que ter para ele exercer o seu ministério na igreja. E eu gostaria que você abrisse suas Bíblias neste momento. Nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós estaremos lendo até o versículo 7. Nós vamos entender um pouquinho, né? Claro que muitos irmãos sabem as histórias, né? Sabem a história da instituição do diaconato na igreja, né? A Bíblia diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação,
reputação, cheio do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão Parmenas e Nicolau prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedecia à fé. Irmãos, nesse texto, quando foi instituído o ministério diaconal, nós sabemos que os apóstolos estavam sobrecarregados, e cada dia multiplicava mais as pessoas que aceitavam Jesus, e os discípulos de Jesus cresciam, e os apóstolos eram apenas 12, e eles perceberam isso, e alguém o questionaram, e foi criado ali uma comissão, foi criado para as pessoas escolherem homens de quê? A Bíblia fala que homens cheios de sabedoria, boa reputação, cheio do Espírito Santo de Deus para exercer esse ministério. E o interessante é que aqui, aquela coisa que aconteceu ali agradou a todo mundo. Aquela comunidade ficou feliz com aquilo e elegeram 7 homens de Deus. E o interessante é que nesse texto o único homem foi o primeiro a ser escolhido, que citou que ele era cheio de fé e do Espírito Santo, e foi o único. Os outros só citou o nome. E os irmãos conhecem a trajetória de Estevão. Estevão foi um homem cheio de fé, cheio de Espírito Santo, um homem realmente comprometido com o ministério diaconal. E os irmãos sabem a história de Estevão. Estevão foi até apedrejado pela multidão. Então, irmãos, é muito interessante a instituição do diácono na igreja. Quando a igreja se coloca em oração, a direção da igreja observam pessoas, e essas pessoas são convidadas para participar do ministério diaconal. E essas pessoas ficam um período trabalhando com os outros diáconos da igreja, trabalhando naquilo que os diáconos fazem na igreja, e depois deles serem aprovados, eles consagrados ao Senhor. Aqui mesmo fala que os apóstolos impuseram as mãos e o consagraram ao Senhor. E nós aqui também na igreja fazemos isso também. Quando os irmãos são escolhidos primeiro por Deus, depois pela igreja, e depois é formado um concílio para a consagração desses irmãos. Mas nós temos um tema em a divisa, e eu gostaria de ler com os irmãos a nossa divisa, que o irmão na direção já citou: diácono servindo a Cristo e guardando a fé. Nós voltamos lá para Estevão. Estevão serviu a Cristo e guardou a sua fé, até na hora dele ser apedrejado. Estevão guardou a fé no Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos lá
Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versos 9, que é a nossa divisa. Conservando o ministério da fé com a consciência pura. Lá foi instituído os diáconos, e aqui tem as qualificações dos diáconos, e uma das qualificações dos diáconos é necessário que seja respeitável, homens de uma palavra só, não inclinado ao vinho, não cobiçoso de ganância. Olha, meus irmãos, que responsabilidade é para nós que somos diáconos em Cristo Jesus. Ter uma boa reputação. Nesse mundo que nós vivemos, é difícil você ver uma pessoa que tem boa reputação, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma pessoa compreensiva, que aconselha, que ajuda, que trabalha para o ministério diaconal. E o interessante é que nesse texto de 1 Timóteo, que ele fala qualificações dos bispos e dos diáconos, quer dizer, dos pastores e dos diáconos, e as qualificações são a mesma. Então, pastor e diácono, ninguém é maior e ninguém é menor, que são as mesmas qualificações. E é interessante que a única diferença que a gente vê nesses textos das qualificações aqui é que fala sobre a diaconisa da igreja. Esse texto aqui dá margem de nós termos a diaconisa na igreja, não só diáconos, como diaconisas, né? No versículo 11 diz que da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que seja ela respeitável, não maldizente, temperante e fiéis em tudo, né? E fala também que o diácono ele tem que ser marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa. Irmãos, que interessante, né? O texto fala, né, que governe bem a sua casa. Meus irmãos, nós vivemos em tempos difíceis, né? Num tempo de famílias, filhos, né? Então é difícil. Então nós temos que governar bem a nossa casa. Por quê? A igreja ela começa dentro da nossa casa. E nós temos essa responsabilidade de estar ensinando os nossos filhos. Se nós não governamos bem a nossa casa, como é que nós vamos governar ou que nós vamos trabalhar na igreja do Senhor? Nós temos que ser em casa, temos que ser na igreja a mesma pessoa. Então precisamos guardar isso. O interessante também é que o diácono ele não deva ser ganancioso. Meus irmãos, o dinheiro ele é terrível na vida das pessoas quando você não sabe usá-lo. Então ele fala da ganância, que muita gente que só pensa em ganhar dinheiro, ganhar, mas também aonde você vai gastar esse dinheiro, não é isso? Então, irmãos, temos que ter muito cuidado com a ganância. Então ele dá várias qualificações aqui para nós nesse sentido. E ser diácono, meus irmãos, não é um título para que nós possamos nos encher de coisa, né, que do nosso ego. Ser diácono, meus irmãos, é uma responsabilidade muito grande na igreja. É cuidar das nossas viúvas, cuidar dos nossos necessitados, cuidar dos nossos pastores na igreja, cuidar dos membros da igreja, tratar com carinho, com amor, com dedicação, ajudar as pessoas que estão necessitadas. O diácono não é só para botar uma bandeja na mão e distribuir a ceia do Senhor. Não, é muito amplo. O diácono ele tem que ser uma pessoa amorosa, tem que ser uma pessoa dedicada, uma pessoa que tem sempre
em seus lábios palavra de conforto, palavra de ânimo, palavra de sabedoria, palavra de aconselhar as pessoas. E antigamente, quando escolhia muitos diáconos, escolhia sempre as pessoas de cabelinhos brancos, né? Mas graças a Deus, né, mudou muito. Hoje tem jovens diáconos, diaconisas jovens para trabalhar na casa do Senhor. Mas nós vamos encerrar essa mensagem dizendo que para você, se um dia você sentiu no seu coração de ser um diácono na igreja, que você observa o trabalho dos diáconos na igreja, que você tem vontade de exercer esse ministério, se Deus já falou com você, procure se consagrar sua vida ao Senhor, procure dedicar a sua vida ao Senhor, cada dia mais, guardando a fé, com a consciência pura. O que é consciência pura? Aquela consciência que você faz, você não se sente pesado, aquela consciência de que você fez as coisas certas, as coisas que Deus mandou você fazer, aquele trabalho que Deus está na frente, que você trabalha com amor, com carinho, com dedicação, sempre voltado na esperança, na fé que há em Cristo Jesus. Se você sente esse desejo, entregue a sua vida ao Senhor, que com certeza você será um diácono, você será uma diaconisa muito especial para Deus e especial também para a igreja. Eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos e nós estaremos encerrando essa breve reflexão ao Senhor nessa noite. Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu, Deus, aqui, desde a direção do culto, os hinos, e essa reflexão, Deus, que ela possa ser gravada, Deus, em cada coração, e aquilo, Deus, que faltou o teu servo falar, que o Senhor possa preencher nos corações daqueles que estão ouvindo, Deus, essa mensagem nessa noite. Abençoe, Deus, cada um, Deus, que estão ouvindo através da internet. Fala, Deus, aos seus corações. Eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.